fevereiro, o conflito na Ucrânia atinge o marco dos seus primeiros 2 anos. Um conflito que muitos esperavam seria algo rápido e simples, uma operação realmente eficaz do exército russo, tendo em vista a vasta superioridade militar que a Rússia tem sobre a Ucrânia. Mas o que nós temos visto nesses últimos 2 anos é, na verdade, um conflito que se arrasta ao longo do tempo e que parece cada vez mais distante de uma negociação de paz. Nós vimos também o isolamento da Rússia em relação aos países ocidentais, que se mantém na atualidade, e a consequente aliança da Rússia com outros eixos de poder. E aqui eu ressalto principalmente com a China e com o Irã. Nós também observamos, desde 2022 até agora, o renascimento da OTAN enquanto um ator relevante para a segurança internacional. Até então, nós víamos uma OTAN se desmembrando, perdendo a sua importância, a sua relevância, inclusive entre os seus países membros. Nós vimos declarações muito duras do ex-presidente americano Donald Trump sobre o papel da OTAN no continente europeu e também no sistema internacional. Mas esses últimos 2 anos foram responsáveis não apenas pelo seu fortalecimento político, quanto também por uma expansão dos seus membros, exatamente algo que a Rússia usou como justificativa para o início desse conflito. O vídeo de hoje, portanto, é dedicado ao conflito na Ucrânia. A gente vai falar sobre as origens desse conflito, sobre o desenvolvimento, como que ambos os atores e também outros atores envolvidos lidaram com as consequências da guerra e quais são as perspectivas para o futuro. No vídeo de hoje, portanto, do Mundo da Zona, nós temos um único tema, que é o conflito na Ucrânia. O meu nome é Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa. E hoje, então, a gente vai começar falando sobre as origens do conflito que começa lá em fevereiro de 2022. É importante começar esse vídeo dizendo que esse conflito que nós observamos nos últimos 2 anos não tem de fato a duração de 2 anos. Nós já víamos tensões e inimizades entre russos e ucranianos já há bastante tempo. Óbvio, a gente poderia fazer igual o presidente russo faz diversas vezes e voltar muito ao longo da história, até mesmo na criação do Estado russo, ou como era chamado, Rus de Kiev. Segundo o presidente russo, a linhagem que permeia justamente a criação das identidades russas e ucranianas é a mesma e, portanto, esses povos compartilham uma identidade comum, uma história em comum, uma religião em comum e, por muito tempo, também um idioma em comum, uma nacionalidade única e, portanto, fronteiras únicas também. Essa é a justificativa que o presidente russo utiliza, mas a gente não precisa voltar tanto assim no tempo. A gente pode voltar, por exemplo, para 2014, quando tem a anexação da Península da Crimeia pelo Estado russo, que foi considerada ilegal por vários países do mundo. A Rússia, naquele momento, se utilizou de um referendo, portanto, tentando conferir uma certa legitimidade democrática para essa ação. E esse referendo, a população votou e decidiu, portanto, pela anexação à Rússia. A Crimeia já era uma península de maioria de população russa. Grande parte das pessoas ali falam russo e se identificam como russos. Isso é histórico, né? A gente percebe que a Crimeia, de fato, é uma dessas regiões na Ucrânia, assim como as regiões ali do leste, que tem uma proximidade maior com a Rússia. Portanto, quando a Rússia realizou esse referendo em 2014 e depois, de fato, anexou a Península da Crimeia em termos jurídicos, já houve, portanto, uma quebra nessas amizades diplomáticas entre ucranianos e russos. Portanto, a gente poderia considerar também que esse conflito teve o seu início já em 2014. Não apenas por conta da questão da Crimeia, que de fato foi uma grande ruptura nessas relações, mas também pelos eventos que foram desencadeados imediatamente no leste do país. As regiões do leste, também conhecidas como Donbás,
são também, assim como a Crimeia, de maioria russa ao longo da história ucraniana. São pessoas que se identificam mais com a Rússia, que falam o russo como língua oficial também, e que têm mais inclinação de ser mais pró-Rússia também politicamente. Logo depois que a Península da Crimeia foi anexada, inicia-se nessa região do Donbás uma guerra civil praticamente. Alguns grupos separatistas do Donbás que queriam justamente a independência em relação ao governo ucraniano. Esses grupos passam a, de fato, lutar no campo de batalha e os grupos separatistas foram sim auxiliados pelo exército russo. Na época, inclusive, eles não utilizavam nenhum tipo de identificação, justamente para não dizer oficialmente, na linguagem internacional, que a Rússia estaria entrando em guerra com a Ucrânia. Eles ficaram conhecidos como soldadinhos verdes, porque eram soldados russos, claramente, mas que não tinham nenhuma identificação da bandeira russa e que auxiliavam, portanto, esses grupos separatistas na região do Donbás. Então, no mínimo, desde 2014, nós temos um conflito acontecendo entre esses dois países. A gente agora vai pular um pouco no tempo e ir direto para 2022. Obviamente, muita coisa aconteceu nesse período. Nós tivemos os acordos de Minsk, que não foram cumpridos por ambos os lados, nós tivemos eleições que foram contestadas, mas 2022, portanto, se torna essa nova data importante para essas relações bilaterais entre russos e ucranianos. No início do ano, a Rússia posicionou algumas tropas justamente ali na fronteira com a Ucrânia. Isso acendeu os alarmes internacionais de vários países que ficaram preocupados com a possibilidade de um conflito se intensificando naquela região. Lembrando, né, o conflito já acontecia. Depois de posicionar essas tropas, dizendo que eram apenas exercícios militares, a Rússia também teve comunicações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de alguma forma, pediram para que a Rússia retirasse essas tropas para evitar uma escalada de tensões. E a Rússia deixou muito claro que ela se sentia ameaçada em termos de política externa e pedia algumas exigências para os Estados Unidos. Essa carta nunca foi respondida oficialmente pelos representantes norte-americanos. Em fevereiro de 2022, logo no início do mês, Rússia e China publicaram em conjunto uma declaração dizendo justamente sobre uma amizade sem limites que estava sendo formada entre esses dois países. O que, obviamente, incomodou muito os Estados Unidos e os países europeus, que viam já na China uma certa desconfiança em relação ao seu crescimento, né? A China é hoje a principal potência que pode superar os Estados Unidos em termos de influência política, não apenas em questão econômica, que a gente já viu que a economia americana já tem sido de alguma forma superada pela economia chinesa há algum tempo. Então, quando esses dois países grandes, poderosos e de alguma forma vistos com desconfiança pelo Ocidente se unem e publicam essa declaração, acabam justamente mostrando algum tipo de alerta internacional. No dia 21 de fevereiro, a Rússia concordou de alguma forma em aceitar a separação de algumas regiões no leste da Ucrânia. A Rússia reconheceu a independência de duas repúblicas, a República de Donetsk e a República de Luhansk. O problema é que, quando a Rússia fez isso, ela reconheceu a independência de um território que não era completamente dominado ainda por aqueles grupos separatistas lá de 2014. Eles dominavam uma parte do território, mas não a república inteira. E então, já no dia 21 de fevereiro, a Ucrânia se manifestou, dizendo que aquilo era uma grave violação à sua soberania territorial. E aí, no dia 24 de fevereiro, de fato, é o dia em que as tropas russas invadiram o território ucraniano. Essa invasão aconteceu durante uma reunião do Conselho de Segurança, em que o delegado russo tentava justamente apaziguar a situação, né? A reunião foi convocada por conta dessas tensões que estavam acontecendo entre esses dois países, e no dia, a delegação russa tentou dizer que não havia nada para se preocupar em relação a isso, mas no momento em que estava acontecendo essa reunião diplomática, as tropas russas invadiram o território ucraniano. E invadiram por três frontes diferentes. Um
por Belarus, que desde o início desse conflito vem sendo um aliado muito importante da Rússia, lembrando que o regime Lukashenko também se mantém no poder há muitos anos e se mantém atualmente no poder por conta de uma intervenção russa, né, em Belarus. Então o Lukashenko, de alguma forma, depende do presidente russo atual, Vladimir Putin, para também se manter no poder. A Rússia também invadiu pela fronteira da região leste ucraniana, então justamente a sua fronteira direta ali na região do Donbass, e também fez uma invasão por meio da Península da Crimeia, que já tinha militares russos há muito tempo. A principal base militar russa nessa região fica em Sevastopol, que é justamente na Península da Crimeia. Então, a Rússia fez uma estratégia que, em termos militares, a princípio não faria muito sentido, que é de criar 3 frontes diferentes de invasão, o que dificulta bastante a mobilização desses soldados, garantir suprimentos e tudo mais. Mas ficou muito claro também que a Rússia contava com uma invasão rápida. Então foram mobilizados muitos soldados, mas nada comparado com o que a Rússia mobilizou ao longo desse conflito. E havia a noção entre os russos de que isso assustaria o governo de Kiev e que essa entrada tripla no território ucraniano seria suficiente para o governo Zelensky deixar o poder e assim a Rússia conseguir negociar nos seus próprios termos, afinal ela estaria em vantagem. Mas o que nós observamos, na realidade, não foi nada disso. A Rússia, de fato, invadiu o território ucraniano por 3 frontes diferentes, e a Ucrânia, ao invés de se render imediatamente, como era a expectativa da Rússia, e também de analistas ao redor do mundo, como eu comentei, a Rússia é muito mais poderosa em termos militares do que a Ucrânia, então resistir à invasão russa, de fato, parecia algo quase racional do ponto de vista estratégico militar. O que a gente percebeu foi, na verdade, que a Ucrânia resistiu. E a população ucraniana se mobilizou de tal forma que mesmo a desvantagem militar foi, de alguma forma, coberta pela coragem mesmo das pessoas e pela organização social que aconteceu naquele período. Obviamente, isso também não sustenta um esforço de guerra a longo prazo. Então, caso a Ucrânia tivesse se mantido nessa mesma toada, muito provavelmente os ucranianos não estariam mais resistindo ao longo de 2 anos. A Ucrânia hoje consegue resistir a esse conflito por conta do apoio ocidental que recebeu de uma forma até que rápida dos países da OTAN. Então, a OTAN, como eu comentei, volta a tomar algum tipo de protagonismo no sistema internacional e volta a ser um ator relevante e também a se preocupar com inimigos em comum, notadamente aqui com a Rússia. No Tratado de Washington, que é o tratado que cria a Organização do Atlântico Norte, que é uma organização defensiva em coletivo, há uma menção de que a OTAN foi criada justamente para defender esses países de algum inimigo em comum. A OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria, então é evidente, embora não esteja escrito no documento, que o inimigo em comum era a União Soviética. Muitos anos se passaram, a União Soviética foi dissolvida, a OTAN se expandiu, inclusive para o leste europeu, países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, que era o espelhamento da OTAN no momento da Guerra Fria, e ainda assim a OTAN não manteve, manteve o seu documento intacto, então não havia menção direta a algum inimigo. Mas com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, o inimigo passou a ser declaradamente a Rússia. Inclusive, o novo conceito político da OTAN, que foi publicado em 2022, menciona claramente que a OTAN tem o objetivo de conter a Rússia no sistema internacional. E há também uma menção em relação à China, o que é muito curioso, que a OTAN já tenha aproveitado, depois de anos de existência, para mencionar diretamente os seus inimigos e incluir a China nesse grupo, né? Não é só sobre a Rússia como era originalmente. Se a gente imaginar que a Rússia foi o principal país que tomou o lugar da União Soviética. Então a OTAN, nesse contexto de conflito na Ucrânia, passa a ter mais protagonismo. A Ucrânia deseja fazer parte da OTAN, ainda não tem as condições necessárias para isso, assim como não tem as condições necessárias para aderir à União Europeia. Mas o que nós percebemos é, inicialmente, OTAN e União Europeia
mais receosos de dar alguma garantia para a Ucrânia, mas ao longo desses últimos 2 anos assumindo uma posição realmente pró-Ucrânia e deixando as suas portas bem abertas para uma futura adesão, uma adesão que ainda é bem longa de se imaginar, né? Nós não estamos imaginando uma Ucrânia imediatamente pós-conflito já podendo aderir a essas duas organizações, já que ambas prevêem algum conjunto de requisitos que a Ucrânia não vai conseguir ter, inclusive requisitos econômicos que, enfim, um país devastado pela guerra vai precisar se recuperar e se reconstruir antes de assumir esse lugar de possível candidato a aderir à União Europeia e também à OTAN. Mas a OTAN, embora não possa ainda incluir a Ucrânia no seu grupo, né, de países membros, ofereceu ajuda militar. Vários países europeus e também os Estados Unidos ofereceram ajuda de forma bilateral também. Enviaram seus armamentos não via OTAN, mas simplesmente por ter relações com a Ucrânia. Inicialmente, a Polônia foi um dos principais países que ajudou a Ucrânia justamente em termos militares. A Polônia doou para a Ucrânia todo o seu orçamento militar de 2022, o que é muita coisa. Obviamente, a Polônia não é uma potência militar do mundo, mas um país abrir mão de todo o seu orçamento é algo realmente significativo e também simbólico, mostrando justamente que alguns países, os países ocidentais, estavam realmente empenhados em auxiliar a Ucrânia contra os russos. Outra reação do mundo ocidental foi também de tentar excluir a Rússia por termos econômicos. Então, várias ondas de sanções que atingiram desde alguns oligarcas russos até empresas russas, até o rublo em si. E o que a gente percebeu foi não um isolamento total da Rússia, como alguns analistas e também alguns políticos esperavam inicialmente, né? Os discursos eram de isolar a Rússia completamente. Mas o que nós vimos é uma Rússia isolada em relação ao Ocidente. E apenas isso. A Rússia conseguiu, até que de uma forma rápida e eficiente, mudar o seu lado de apoio. E ao invés de olhar para o Ocidente, ela foi olhar para o Oriente com um pouco mais de cuidado. Já há algum tempo, como a própria declaração entre Rússia e China mostrava, a Rússia vinha tentando balancear um pouco as suas parcerias e olhar para as potências orientais com um pouco mais de pragmatismo também. E isso, obviamente, foi acelerado durante esse conflito. Então, a Rússia hoje tem muito mais parcerias com a China, com a Índia, com a Coreia do Norte, com o Irã e outros países no Oriente Médio. E também veio aumentando a sua presença no continente africano. Então, justamente alterando o seu eixo de parcerias para também tentar alterar o seu eixo de poder internacional. E esse é o cenário que nós temos visto, né, se manter ao longo desses últimos anos. Recentemente, agora em fevereiro de 2024, o presidente russo deu uma entrevista e ele comenta um pouco sobre esse processo das sanções. Inclusive, eu recomendo que quem tem interesse assista a entrevista completa, uma entrevista de pouco mais de 2 horas com o Tucker Carlson, em que ele responde várias das inquietações ocidentais sobre esse conflito. E o presidente russo menciona também que o processo de sanções realizados contra a Rússia, obviamente, ferem a economia, mas de forma alguma feriram a economia russa na proporção esperada. E isso nós já vimos no final de 2022. No final daquele ano, o PIB da Rússia caiu 2,9%, o que é quase nada em termos de crise econômica, se a gente for imaginar que algumas crises realmente são muito maiores e o nível de países e a quantidade de países que aplicou sanções à Rússia esperava-se de fato uma queda muito maior, enquanto que em comparação o PIB ucraniano caiu em 30%. Então, já em 2022, ao final do ano, nós já vimos que as sanções não foram tão eficientes quanto elas imaginavam ser. E agora, em 2024, o Putin também comentou o quanto que isso não prejudica o próprio uso do dólar, sendo o dólar uma das principais formas de política externa dos Estados Unidos. É, de fato, uma fonte de poder norte-americano. E por conta dessas sanções, a Rússia, que em muitas das suas transações internacionais usava o dólar, passou a usar o rublo ou mesmo o yuan.
Então, fortalece, na verdade, a própria economia russa e também fortalece a economia chinesa, que é, de fato, uma preocupação grande da política externa dos Estados Unidos e também dos países europeus. Então, que no fundo essas sanções não são eficientes conforme era imaginado lá no início de 2022. Desde então, nós não temos visto muito mais interações entre esses países. Obviamente, nós temos retaliações públicas, nós temos de fato algumas sanções acontecendo, mas nós não vimos mais os países ocidentais se mobilizando com novas formas de retaliar em relação a esse conflito. Cada vez mais os canais de comunicação entre os países vêm diminuindo, o que com certeza dificulta também a criação de acordos de paz e negociações possíveis. Já desde o início da guerra, eles pararam de se comunicar, né? A Rússia, desde o início, diz que vai se comunicar apenas com as grandes potências ocidentais, porque eles são, de fato, os grandes atores por trás de tudo isso. E a Ucrânia não aceita também, né, que ela seja ultrapassada por parcerias ocidentais. E os Estados Unidos também não estão aceitando negociar com a Rússia e ninguém mais aceita os termos de ninguém. Então, desde o início da guerra, nós tivemos poucas aberturas de negociação, embora nós temos visto algumas. Uma das principais foi justamente mediada pelo governo turco. E segundo essa entrevista também que eu mencionei agora, o presidente russo comenta que naquele momento, que ainda foi em 2023, houve de fato uma possibilidade de negociação crível entre esses países e que o governo ucraniano teria abandonado o processo de negociação. Desde o início do conflito, o governo Zelensky vem se utilizando de um discurso de que só vai aceitar o fim do conflito quando todos os soldados russos tiverem sido retirados do seu território. Portanto, o discurso dele é de vitória total ou nada. E a Rússia, por outro lado, tem sido muito difícil de decifrar qual é o seu objetivo nesse conflito, né? Muitos disseram que foi por conta da OTAN, e o próprio presidente russo inicialmente comenta sobre a insegurança que a OTAN causa na Rússia, e isso poderia ser, de fato, uma justificativa, uma compreensão da política externa russa, mas nesses últimos 2 anos, se esse era o motivo, a situação russa só piorou, já que a fronteira direta da Rússia com membros da OTAN duplicou desde então, já que a OTAN passou por uma expansão nos países nórdicos, então, na verdade, isso só teria piorado a situação russa. Existe uma questão de identidade entre esses dois povos, de fato, mas isso também não explica por que em 2022 a Rússia decidiu fazer isso e não em outro momento. Isso também não explicaria por que a Rússia não teria nenhum objetivo expansionista em relação a Belarus. Não, em relação aos outros territórios do leste europeu, não faria sentido de fato. E o Putin, inclusive, já declarou que não há nenhum interesse expansionista ou imperialista da Rússia em outras regiões da antiga União Soviética. Mas, se o argumento principal de fato fosse a questão identitária, então Belarus também deveria ser um dos pontos de preocupação do governo russo. Mas apesar de todo o auxílio dado aos ucranianos desde fevereiro de 2022, nós temos observado, principalmente do ano passado para cá, um certo cansaço ocidental em relação a esse conflito. Obviamente é um conflito que alterou as dinâmicas de poder internacional e também alterou a economia, as relações políticas e também o cenário da segurança. Obviamente, os países que apoiam a Ucrânia não vislumbravam um conflito que durasse tanto tempo. E a Ucrânia, apesar de receber bastante armamento e também dinheiro desses aliados, não vem conseguindo garantir grandes avanços territoriais ou mesmo vitórias militares substantivas contra os russos. Então, de 2023 para cá, ficou muito claro que esse apoio ocidental para a causa ucraniana não é um apoio incondicional. Apesar do discurso ser um pouco esse, e do discurso principalmente de conter a Rússia e não de apoiar a Ucrânia, nós observamos que na prática populações e governos têm um limite para esse apoio.
E esse limite foi testado algumas vezes no inverno europeu, no momento em que esperava-se que a crise no setor energético pudesse afetar a população. Foi testado também em quedas econômicas, já que a economia dos países daquela região foi bastante afetada. Foi testado também por uma crise de refugiados ucranianos que de alguma forma altera as dinâmicas sociais desses países europeus, principalmente. E agora vem sendo testada também em termos políticos, já que o governo Zelensky mantém o seu discurso irredutível desde o início do conflito. E fica a cada dia um pouco mais claro que esse discurso irredutível não vai levar a nenhuma negociação com os russos. Então, cada vez mais nós temos visto países ocidentais diminuindo a sua ajuda, fazendo críticas públicas ao governo ucraniano e de alguma forma tentando pressionar por um acordo ou pelo menos pela retomada das negociações com os russos. E a Rússia, por outro lado, como eu comentei antes, veio fazendo outras alianças e se juntando a outros eixos de poder internacional. No final do ano passado, o conflito que acontece no Oriente Médio de fato também abalou o que acontece na Ucrânia, já que a questão entre Israel e a Palestina, nesse caso especificamente entre o Hamas na faixa de Gaza, é uma questão política muito mais sensível para outros países, e aqui eu ressalto os Estados Unidos, do que o conflito na Ucrânia com os russos. Então, também foi um momento de perda de importância do conflito ucraniano em relação à política internacional. E agora, nesse ano de 2024, alcançando esses 2 anos, nós vemos que o conflito, na verdade, ele se transforma cada vez mais num conflito estático entre russos e ucranianos. Já há muito tempo, nós não observamos vitórias grandes de ambos os lados, contraofensivas eficientes, nós não observamos avanços territoriais ou mesmo conquistas importantes de cidades no território ucraniano. Então, cada vez mais nós vemos que o conflito vai se caminhando para um cenário de conflito congelado. Uma das possibilidades observadas hoje é que esse conflito de fato nunca chegue a ter um acordo de paz, mas que, mesmo não havendo paz, passe a ter a ausência de um conflito direto, o que é o que nós chamamos em relações internacionais de um conflito congelado. Então, não há nenhuma resolução para aquilo, mas ambos os lados simplesmente decidem de continuar a luta intensa. Isso é uma possibilidade. Mas também pode ser uma possibilidade que países ao redor do mundo pressionem ambos os lados por um acordo. E é preciso dizer que qualquer acordo que vá existir ou que possa existir entre a Rússia e a Ucrânia precisa levar em conta que ambos os lados vão perder alguma coisa, né? Nem a Ucrânia vai conseguir tudo o que quer e nem a Rússia vai conseguir tudo o que quer, né? Depois de 2 anos de conflito e imaginando que isso talvez se estenda ainda até chegar de fato no momento do acordo, ambos os lados não conseguiram até agora uma vitória total. E não vai ser no momento da negociação que isso acontece. Então, para que exista um espaço de barganha entre eles, ambos os lados precisam ceder algumas coisas. E isso não parece, no momento, possível com os atuais governos que nós temos. Então, o governo Zelensky não abre mão das suas demandas e o governo Putin tem sido, na verdade, muito pouco transparente em relação aos seus objetivos nesse conflito. Ambos deveriam passar por processos eleitorais ainda esse ano, no próximo mês. Na Rússia, isso é um pouco mais visível de que as eleições vão acontecer, mas como elas aconteceram de últimas vezes com a ausência de um candidato realmente possível de oposição ao Putin, né, de ausência de fato um cenário democrático vibrante, muito provavelmente nós veremos a continuação do governo de Vladimir Putin. E na Ucrânia, nós não temos ainda nenhuma confirmação de que as eleições vão acontecer. Na minha opinião, eleições não acontecendo na Ucrânia serão um grande erro estratégico do governo Zelensky, porque
todo o discurso dele é justamente de que a Ucrânia é uma democracia e que essa democracia vem brigando contra um governo autocrático na Rússia. Se o Zelensky optar por não realizar as eleições, inclusive por medo de que ele perca essas eleições, me parece que ele se iguala aos outros governos autocráticos dessa região. E ele reforça o argumento russo de que a democracia ucraniana, na verdade, nunca existiu, conforme esse discurso oficial do governo Zelensky. Nós também vemos agora outras instabilidades, né? Nós vimos a revolta do grupo Wagner na Rússia. Recentemente nós temos a morte do Alexei Navalny, o que nos demonstra que a política russa não é tão sólida quanto ela parece ser. Óbvio que o governo Putin ainda é muito forte e ele tem capacidade de se manter pelos próximos 6 anos, que seria o próximo mandato presidencial na Rússia. Mas nós já conseguimos observar minimamente algumas fraturas nessa imagem que a Rússia nos passa. E é preciso, nesse momento, ao menos começar a pensar como serão as relações internacionais pós-conflito. O que vai ser feito com a Ucrânia, né? Ao que tudo indica, países europeus e Estados Unidos estão dispostos a auxiliar a Ucrânia na sua reconstrução. A União Europeia, inclusive, já aprovou um pacote de ajuda financeira destinado a isso. Mas é também necessário imaginar o que será feito com a Rússia pós-conflito. Não me parece que as relações vão voltar a uma normalização de forma rápida. Mas ainda assim, tratar a Rússia como um estado pária, assim como foi feito com o Irã há muitos anos atrás, após a Revolução Iraniana, parece ser um erro estratégico do Ocidente. Na medida em que a Rússia, diferente do Irã, é uma grande potência, é uma potência em termos nucleares, militares, é uma potência em termos econômicos, e é também uma potência política, já que a Rússia faz parte de grandes organismos internacionais, ela é um membro permanente do Conselho de Segurança, ela faz parte dos BRICS, que cada vez mais vem ganhando notoriedade, e excluir de fato a Rússia das negociações pode ser um caminho sem volta, e um caminho que, na verdade, só fortaleça esses outros países que também incomodam bastante os países ocidentais. Então, no momento, nós não temos perspectiva de uma negociação e nem mesmo uma perspectiva do fim desse conflito. Mas, conforme o tempo vai passando e esses outros conflitos também vão surgindo no mundo e vão nos relembrando que talvez alguns países tenham outras prioridades, passa a ser cada vez mais necessário pensar sobre a Ucrânia e pensar sobre a situação do futuro e principalmente pensar como que nós conseguiremos atingir um cenário de uma possível paz, ou minimamente um cenário de ausência de guerra nessa região. Então, o vídeo de hoje teve o objetivo de fazer um retomado desse conflito, que, de novo, atinge o seu marco de 2 anos, um marco que pouquíssimas pessoas esperavam que atingiria. E também de expor algumas das contradições que nós observamos nesses 2 últimos anos. Alguns dos argumentos falhos de ambos os lados, dos exemplos que a gente pode observar na prática e que também não são muito consonantes com aquilo que é dito politicamente, e principalmente também para que vocês pensem junto comigo o que pode ser feito daqui para frente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses conteúdos, por favor, comentem aqui embaixo. E também sugestões do vídeo da próxima semana, também coloquem aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.